Quanto você precisa investir em Goal 4 para receber 10 mil reais de dividendos na média todos os meses? E mais, será que no patamar atual a Gerdau é uma ação que faz sentido para uma carteira de dividendos? Ou será que existem outras empresas melhores para pensar numa estratégia de renda passiva com ações? Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, te ajudar a tomar melhores decisões. Antes de mais nada, comenta aqui se você é acionista ou não de Gerdau. Bom, antes de qualquer coisa, um pouco de contexto, né? No mercado financeiro a gente está muito acostumado a olhar para as árvores, mas não necessariamente para olhar para a floresta, não necessariamente está acostumado a tirar o zoom das coisas. E tirando um pouco de zoom, você vê que as ações da Gerdau foram um bom investimento nos últimos 5 anos, tendo rendido aí mais de 130% nesse período, ou seja, transformando cada 10 mil reais em cerca de 23.400 reais nesses 60 meses. Mas desde julho de 2023, o que a gente viu foi um movimento de queda. A Gerdau já caiu cerca de 17% de lá para cá. E para quem não reinvestiu os dividendos recebidos, essa queda foi ainda maior, né? Foi de 25%. Agora, o que aconteceu de lá para cá? Por que ações da Gerdau caíram tanto e no patamar atual, né? Quanto é que você precisa investir para gerar uma média de 10 mil por mês em dividendos? Sobre isso que eu vou falar agora. A começar sobre a queda que tem muito a ver com o aço chinês. A China está exportando muito aço, isso está pressionando os preços do mercado brasileiro, porque o aço está sobrando lá e a China está exportando a um preço muito baixo. Esse aço barato chinês acaba competindo com o aço brasileiro. Tanto é que a importação de aço chinês para o Brasil cresceu 50% em 2023, tem uma previsão de aumentar mais 20% em 2024. Isso acontece por conta de uma queda generalizada no setor imobiliário chinês, que faz com que sobre aço lá, impacte outras empresas aqui de minério de ferro no Brasil. Aí o Brasil, tendo uma alíquota muito baixa para importação de aço, acaba sendo inundado aí de aço chinês. Ok, agora como é que isso impacta a Gerdau? Para te explicar, vou dar uma olhada aqui nos resultados recém-divulgados da empresa. Lembrando que eu tô falando da metalúrgica Gerdau, tá? Que é a holding que controla a Gerdau SA, mas é praticamente a mesma coisa. A diferença entre elas é muito pequena. E se for dar uma olhada nas participações diretas e indiretas da Gerdau, você vê que ela é uma holding com a administração de várias empresas da cadeia produtiva do aço. Pois bem, olhando resultados, a margem EBITDA da Gerdau caiu bastante. O EBITDA é algo similar com o lucro operacional, basicamente o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E de 2022 para cá, o EBITDA caiu cerca de 31%, saindo de uma margem de 20% para 13,9%. Isso foi muito influenciado por uma receita menor. A receita da Gerdau foi 13% menor do que do trimestre anterior e 18% menor do que o mesmo período do ano passado. E se a receita cai bastante e a empresa mantém sua mesma estrutura de despesas e custos, que geralmente até aumentam, né, com o passar do tempo, ela tem perda das margens. E apesar da Gerdau ter sofrido em todas as regiões no último trimestre, o destaque negativo foi na América do Sul. E entendendo todo esse contexto de um ambiente macro mais desfavorável, de resultados recentes piores, pode pensar, né? Como é que isso vai afetar os dividendos? Se a gente for dar uma olhada nos dividendos de Gerdau, ela tem um histórico de consistência na distribuição de dividendos, sendo que 2020, 21 e 23, ela aumentou bastante os seus pagamentos. O seu dividend yield, que não passava da marca de 2% entre 2016 e 2020, deu um grande salto em 21 e foi para casa dos 20%. Se manteve alto em 22, 23 e no período atual. E aqui dando uma olhada no payout, que é o percentual do lucro líquido distribuído em dividendos, pode ver que a empresa saiu de uma média ali de distribuição de 20 a 25%, para uma nova média acima de 60% nos anos recentes. Isso contribuiu para um dividend yield maior. Agora o ponto é, atualmente a Gerdau está num índice de preço por lucro de 4 vezes. Pode ver que o preço por lucro da empresa bateu um pico em 2019 a 22 vezes, depois despencou e ficou num patamar entre 2 e 4 vezes desde 2021 até aqui. E aí qual o ponto, tá? Se a empresa está sendo negociada a 4 vezes o lucro e distribui metade do lucro líquido, um payout de 50%, vai gerar um dividend yield de cerca de 12%. Porque ela está sendo oferecida 25% do lucro, distribui metade desse lucro, dá um dividend yield de 12,5%. E mesmo se a Gerdau voltar a ter um payout mais baixo, ali entre 30% e 10%, como nos anos de 2019 e 2020, vamos aqui a média simples entre esses dois anos, pensar num payout de 20%, ou seja, se ela distribuir 1/5 do seu lucro, a gente ainda assim tem um dividend yield daqui para frente na faixa de 5% ou 6%. Isso sem contar que em outras métricas a empresa está bem descontada, ela está sendo negociada a 0,62 vezes seu preço por valor patrimonial, mesmo mantendo boas margens, que sim estão em queda, mas ainda assim são altas, e tem um EV/EBITDA extremamente baixo. E eu te pergunto, com base em tudo isso, faz sentido ter Gerdau numa estratégia de dividendo? A resposta vai depender de acordo com a sua estratégia de seleção de ações. Eu mostrei aqui foi uma série de múltiplos, tentei te mostrar a inter-relação entre esses múltiplos, e o que eu quero te falar aqui é que na média a Gerdau está com múltiplos descontados, né? Preço por lucro baixo, EV/EBITDA baixo, PVPA baixo, justamente por conta das notícias que eu te mostrei agora há pouco. Um cenário muito mais desafiador,
mercado imobiliário chinês muito fraco, aço sendo exportado a rodo. E é isso que contribui para que as empresas fiquem baratas ou com alto dividend yield. Lembrando que o dividend yield é o dividendo pago por ação dividido por valor da ação atual, olhando para os últimos 12 meses. E se você não tiver uma estratégia clara de seleção de ações, você pode tomar uma decisão errada. Seja essa decisão de ficar longe de uma empresa que está muito barata por conta das notícias serem ruins, seja a decisão de comprar uma empresa porque você viu sem ter contexto, sem saber o que estava fazendo, em algum lugar alguém falando que ela estava barata. Essa bandeira que nós levantamos aqui no Clube do Valor é a bandeira da estratégia. Para mim é estratégia. Ter uma estratégia clara é o que diferencia um investidor que não tem muito conhecimento, que não se sente muito seguro sobre como investir, de um investidor que tem segurança nas decisões que está tomando e sabe que está fazendo o que é necessário para preservar e também multiplicar o seu patrimônio. E aqui no Clube do Valor, a gente roda um negócio chamado Sistema de Alocação Estratégica. Nosso método para montar carteiras de investimentos de longo prazo, pensando em transformar os nossos clientes em pessoas que conquistem a liberdade financeira lá na frente. E mais do que isso, proporcionando para eles muita tranquilidade ao longo da jornada, sabendo que eles estão seguindo estratégias claras para decidir onde investir. E aí no nosso sistema de alocação estratégica, depois de desenhar uma carteira ideal para cada cliente e entender quanto ele vai investir dessa carteira em ações, a gente escolhe uma estratégia de seleção de ações. Falando em dividendos, que é o tema desse vídeo, tem uma estratégia chamada máquina de dividendos, uma estratégia totalmente matemática, olhando apenas para números, para chegar num ranking de empresas com consistência em dividendos e alto dividend yield nos últimos 3 anos. Você pode conhecer melhor essa estratégia apertando no primeiro link aqui na descrição. Lá você vai conhecer 7 empresas boas pagadoras de dividendos no mês atual. Eu vou te mostrar aqui que Gerdau está bem posicionada na máquina de dividendos. Então ela está na carteira dos nossos clientes que tem foco em dividendos. Por acaso a Gerdau, por conta de todo o cenário, também está muito barata. Então ela também está na carteira dos nossos clientes que usam a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Ela está na minha carteira há bastante tempo, inclusive com resultado bom, porque ela está há alguns anos. A gente pegou uma parte dessa alta aí de 130% nos últimos 5 anos. Dito isso, eu quero te mostrar aqui a conta para você entender quanto esperar de dividendos investindo numa determinada empresa. Se você quiser 10 mil reais por mês em dividendos de Gerdau, que é o título desse vídeo, está falando que você está esperando uma renda de 120 mil reais por ano, né? Porque 10 mil por mês, vezes 12 meses que tem um ano, vamos simplificar aqui e falar uma renda de 120 mil reais por ano. Pegando a cotação atual da Gerdau, ali na faixa de 10 reais, e o dividend yield atual ali na faixa de 15,62%, estaria falando que você teria recebido nos últimos 12 meses R$ 1,59 de dividendo a cada ação sua. Pegando a média de dividendo pago por ação nos últimos 3 anos, esse valor aumenta para R$ 1,72. É um dividend yield médio de cerca de 17% nos últimos 3 anos. Se você considerar a média dos últimos 3 anos de dividend yield, você precisaria de cerca de 69 mil ações ou 700 mil reais para receber 120 mil reais por ano, 10 mil por mês. Mas calma, tem uma pegadinha aqui que eu já vou te explicar, não sem antes mostrar que se você considerar com a média dos últimos 12 meses, você precisa de um pouco mais, 765 mil reais, porque a média dos últimos 12 meses é menor, o que leva à pegadinha. Dividend yield passado não é garantia de dividend yield futuro. E mais, tá? A nossa estratégia, a máquina de dividendos, considerando uma carteira de 10 ações, uma carteira relativamente diversificada, trouxe um dividend yield médio no passado que ficou entre 7% e 8% ao ano. Então eu gosto de fazer um cálculo com esses valores, que seria o seguinte, ó, eu quero 10 mil reais por mês de dividendos, então eu vou multiplicar isso aqui por 12 para saber quanto eu preciso ter de renda por ano, até porque quase nenhuma ação paga dividendo mensalmente, beleza? Tá 120 mil reais. Aí eu vou dividir pelo yield estimado, que eu vou estimar aqui de 7%, acho bem mais pé no chão do que considerar o yield médio dos últimos 3 anos. Nesse caso aqui, você precisaria de cerca de R$ 1.700.000 em investimento. Agora, faz sentido investir 700, 750 mil ou 1.700.000 reais numa única empresa? Para mim, só faz se você for um investidor multimilionário. O ideal é pensar sobre carteira, nem só carteira de ações, carteira de investimento, considerando também renda fixa, fundos imobiliários, ações norte-americanas, porque o jogo de investir não é um jogo de riqueza rápida, não é um jogo em que qualquer um assim, no piscar dos olhos, vai ter uma renda passiva de 10 mil reais por mês. Não, é necessário investir bem, pensar em preservar a tua carteira, diversificar e diminuir os riscos, ter estratégias para saber o que está fazendo e principalmente ter uma boa renda, poupar dinheiro todos os meses, colocar dinheiro para dentro dessa carteira. Investir não é atalho para riqueza, beleza? E se você já percebeu isso, trabalha bastante, tem pouco tempo para lidar com seus investimentos, ou talvez você tenha dificuldade em seguir uma estratégia de seleção de ações, uma estratégia de alocação, vou deixar aqui na descrição, segundo link, um link para você se inscrever, concorrer a um bate-papo de 1 hora com um especialista aqui do Clube do Valor, um bate-papo que ele vai te ajudar a ter mais segurança para investir, assim como a gente recebeu esse feedback recentemente de um seguidor. Participou desse bate-papo e saiu com mais segurança para investir, ficou muito satisfeito com a análise da carteira dele que a gente fez, beleza?
Se você quiser montar uma carteira para ter 10 mil reais por mês de dividendos, vou deixar aqui o link de um vídeo bem complementar a esse. E se você quiser conhecer 7 boas pagadoras de dividendos de acordo com o nosso método, aqui vai estar o link para o nosso e-book. Um grande abraço e até mais.